parceiro, eu vou falar pra vocês, eu acho que eu nunca vi uma parada tão ridícula que nem os jogadores que estavam lá na conquista do Penta em 2002, conquistaram com todo o mérito possível. É muito difícil ser campeão do mundo, mas o lobby que eles estão fazendo, na verdade, fizeram pra não ter um técnico estrangeiro na seleção. E agora o que eles estão fazendo com o Ancelotti chega a ser uma sacanagem, né? Dessa vez, novamente, o Cafu, o cara que tem uma história absurda com a seleção brasileira, levantou a taça da Copa do Mundo em 2002, tem um prestígio muito grande com o povo brasileiro, mas eu já vejo muita gente ficando puto toda vez que ele abre a boca para falar da seleção brasileira. Acredito que ele tenha dado aqui uma entrevista pro GE e ele meteu essa daqui, ó. Vocês viram alguma entrevista do Ancelotti falando que é uma honra dirigir a seleção pentacampeã do mundo? Estou honrado de vestir a camisa amarela da seleção brasileira? Aí eu te pergunto aqui, rapaziada, só pra gente entrar num acordo aqui. Ele já deu alguma entrevista como contratado, vestindo ali a camisa, o casaco da CBF na seleção brasileira? Que eu saiba, todas as entrevistas que ele deu é com um casaquinho aqui, ó, branco, dourado, do Real Madrid. Ele tem contrato firmado ainda com o Real Madrid até 25 de maio. Como que ele vai abrir as pernas e se vangloriar, elogiar de forma excessiva a seleção brasileira se ele é um contratado do Real Madrid? Se ele recebe pelo Real Madrid, como que ele vai ficar projetando seleção brasileira se ele tem um contrato firmado com o Real Madrid? Isso daqui é o básico, rapaziada, e os caras ficam batendo nessa tecla de que o Ancelotti tá com uma vontade, de que o Ancelotti não quer vir, de que o Ancelotti tá desfazendo, tá fazendo cu doce na época antes dele assinar pra vir pra seleção brasileira. Pô, para que tá feio, mano. A gente já entendeu que o pessoal lá das antigas, de 2002, de não sei o que, não queria um técnico estrangeiro e também agora não tá muito a favor do Carlo Ancelotti. Isso aqui até me pega um pouco, mano, porque o Carleto Ancelotti treinou o senhor Cafu. Se a gente for ver aqui, ó, a Fute Ousadia deu uma opinião deles aqui, ó. Não teve porque o Carlo Ancelotti, nem entrevistado como técnico da seleção, foi ainda, né? Ele mantém uma elegância e respeito ao clube onde ele é considerado o maior técnico da história do clube que ele representa hoje. Fará na hora certa. Vergonhoso como esses caras torcem contra a seleção brasileira. Mas porque é ex-jogador vitorioso, a galera acha que eles sabem de tudo. Bom jogando, falando futebol, sabe nada. Que o cara foi até forte com o meu parceiro aqui, Cafu. Se a gente for ver aqui também, rapaziada, certinho, ó, tudo que ele falou na entrevista aqui pra TNT Sport, Pés Mil Grau colocou até aqui, ó, Ancelotti nem foi apresentado e o Cafu já começou com aquela ladainha dele, ó. Bora ver aqui? Vocês viram alguma entrevista do Ancelotti? Falando, é uma honra dirigir a seleção brasileira? Não ouvimos. Seria um prazer dirigir a seleção brasileira? Não ouvimos. Eu estou muito honrado em ter a oportunidade de dirigir um país que é pentacampeão do mundo. Falou não? Estou honrado em vestir essa camisa amarela da seleção brasileira que tanto orgulho deu para 220 milhões de brasileiros. Não ouvi não. Qualquer treinador que assinasse com a seleção brasileira, qual seria a primeira coisa que ele faria? Avisar o mundo que vai comandar a seleção. Que vai comandar a seleção pentacampeã do mundo. Nós somos o único país pentacampeão do mundo. É uma questão de orgulho para qualquer pessoa dirigir a seleção brasileira. Cara, é muito simples. Foi e não vem. Contratou ou não contratou. A seleção brasileira é muito maior do que aquilo que eles estão fazendo com a seleção brasileira. Cara, que, mano, parece um lobby pra jogar contra o cara que tá chegando contra os torcedores aqui da seleção, contra os caras que gostam de futebol aqui no Brasil. Que loucura, né, mano? Mas se a gente for ver aqui, ó, eu até separei uma declaração aqui do Carleto Ancelotti, onde ele ainda representa aqui o Real Madrid, vale sempre a gente destacar isso, uma seleção que é uma das maiores do mundo. Bora ver uma breve recorte aqui que ele falou na oportunidade sobre a seleção brasileira, só que, cara, é evidente, ele não pode passar mais do que isso daqui, porque ele representa um clube, e onde a gente viu, né, o Florentino Pérez na época, quando ele percebeu aí que o Ancelotti tava negociando com a seleção brasileira, quase melou tudo, tá ligado? Não dá pra ele ficar babando a seleção sendo técnico do Real Madrid. Bora ver o que ele falou? Selección como de lo más grande del mundo, que es el equipo nacional de Brasil, esto me da mucho orgullo, que nada más. Aqui, pronto, é isso. Me daria muito orgulho, cadê? Esto me da mucho. Isso me dá muito orgulho ter meu nome ligado à seleção brasileira e nada mais. Não posso esticar mais que isso. Sou técnico do Real Madrid até 25 de maio. E eu aqui, ó, separei uma parada onde eu queria perguntar pra vocês. Vocês sinceramente acham
que algum ex-jogador aí, se fosse técnico, nem digo Cafu, que teve presença lá histórica na seleção brasileira, recusariam isso daqui para ser técnico hoje da seleção? Não coloco minhas mãos no fogo. Aqui ó, a informação que vem da UOL Sport é essa daqui ó. Através do Fundo Soberano da Arábia Saudita, o Al Ahly e o Al Hilal ofereceram mais de 30 milhões de dólares por temporada a Ancelotti. Isso equivale a 14 milhões por mês. No Brasil, o treinador italiano receberá aproximadamente um terço disso, cerca de 5 milhões mensais. O italiano preferiu treinar a seleção brasileira pelo prestígio que ela tem, por realizar o sonho dele de treinar uma seleção de top, tá ligado? Numa Copa do Mundo, de conquistar uma Copa do Mundo. Não vai receber pouco, tá ligado? Vai receber 5 milhões de reais por mês. E se ele aceita ir pra porra da Arábia Saudita, ele ia receber 14 milhões por mês. Isso daqui e a outra declaração já mostra que ele tá sim feliz em ter o nome ligado com a seleção brasileira, que ele tá sim motivado, ao invés do que todo mundo tenta pintar. Cara, ele quer sim treinar a seleção brasileira na Copa. Só que, cara, vamos pensar, né? Ele tem um contrato com o clube dele e ele não pode sair abrindo a boca. É o simples, rapaziada, é o básico. E eu vejo aqui, ó, que o pessoal realmente tá completamente puto com o Cafu. E tem aqui, ó, que personagem patético esse do Cafu. Meu Deus, o pessoal tá pegando o ranço do cara, mano. E é triste porque, mano, ele é um jogador histórico da seleção brasileira. Tem o pessoal aqui, ó, Central do Braga colocando, ó, eu pagaria pra alguém calar a boca do Cafu quando o assunto é seleção brasileira. Só fala merda 100% do tempo e todos sabemos o motivo, que é aquilo lá que diz, né, o grupinho do Penta. Cafu, depois que a seleção passa mais um vexame e ele é brasileiro. Eu entendo o Cafu. Quando eu era substituído do fute, eu também torcia pra meu time perder. Parece até que ele tava sendo cogitado pra ser o técnico da seleção e agora não foi, alguma parada assim, né? O Brasil tem que ganhar logo o Hexa pra jogadores tipo Cafu sumirem do mapa. Que maluco chato. É ruim isso, tá ligado? O cara que ergueu a última taça da Copa do Mundo, pessoal pegando essa antipatia, um Cafu que já participou acho que de 4 ou 5 Copas do Mundo que ele fala, né? Ele tem uma história absurda com a camisa da seleção brasileira. E o que eu fico mais espantado é que, cara, ele foi treinado pelo Ancelotti no Milan e tinha que ter pelo menos ali uma relação minimamente amigável, né? Abrir as portas pro cara vir aqui treinar a seleção brasileira e não ter toda essa indisposição contra o cara. Sei lá, eu acho que deve ter alguma desavença aí de tempos atrás. Porque aí, ó, qualquer um acaba recordando aqui das declarações que o Vampeta dá, né? Que tem um grupo do Penta, que os caras não querem que o Brasil seja campeão. Aqui, ó, papo 10. Vampeta nunca errou quando disse: o que tem de craque torcendo para Neymar não ganhar uma Copa do Mundo, porque sabem que se o Neymar ganhar a Copa do Mundo, ele será maior que eles. Cafu tá se tornando um dos caras mais insuportáveis no futebol. Caralho, mano. É chato, mano. É chato. É um cara com uma história absurda, mas que tá batendo numa tecla que, pô, já fechou com o homem, sabe? O Rivaldo aqui também teve presente em 2002, fez uma nota lá no Instagram dele e falou sobre essa chegada do Carlo Ancelotti, ó. Sempre preferi a seleção fosse comandada por um brasileiro, por questões de identidade. Afinal, nossos 5 títulos mundiais foram conquistados com treinadores nacionais e até hoje nenhum técnico estrangeiro ganhou uma Copa do Mundo com outro país. Ele tem esse ponto, só que chega num ponto agora, rapaziada, que não tem técnico brasileiro competente e eu acho que a competência ela vai estar sempre acima da nacionalidade, seja o país que for. Se você é competente e quer assumir a seleção brasileira, eu sou a favor. Não tem essa parada de país comigo não. Mas diante dos resultados recentes e da pressão da imprensa e da torcida, sabia que era inevitável. Pelo menos escolheram o Ancelotti, um treinador de sucesso sob cujas ordens eu tive o privilégio de estar no Milan. Ele venceu em todos os clubes pelo qual passou, né? E embora ainda não tenha muito tempo para a Copa do Mundo, tem condições de fazer um ótimo trabalho. Ele pode formar uma equipe forte e equilibrada, unindo o melhor do futebol europeu com o futebol aqui brasileiro, com apoio e tempo para observar o cenário nacional. Ele pode levar o Brasil ao tão sonhado hexacampeonato. Da hora esse destaque aqui que ele dá também, ó, com apoio e tempo. Cara, eu não acho que o Ancelotti vai conseguir fazer um grande trabalho excepcional para a Copa do Mundo de 2026. Ele pode sim encaixar um time, conseguir dar um padrão de jogo, a seleção se fechar em prol desse título. Isso a gente sabe que não é fácil, né? Tá muito pouco tempo aí para ele conseguir já propor uma mudança absurda na seleção. Desejo-lhe sorte nesse grande desafio. Achei que a declaração aqui do Rivaldo, ele expôs a visão dele,
mas não ficou batendo na mesma tecla que o Cafu tá batendo já há anos e anos, né? Toda semana tem o Rivaldo chorando porque quer um brasileiro na seleção. Puta que pariu, que cara chato. Não fazem mais a Galos, Cláudios, Coutinhos, Thales. Essa é a grande diferença. O pessoal de 2002 parece que não querem que o Brasil ganhe mais uma Copa do Mundo. Ganhou 5 com nacionais e perdeu quantas? Rivaldo, Cafu, se pá, até o Roberto Carlos quer que a seleção não ganhe mais nada. É isso aí, fica essa impressão, né, rapaziada? Aí aqui, ó, quando é na Globo, ele vem e dá uma declaração completamente diferente, né? Em entrevista ao Jornal da Globo, Cafu analisou a contratação de Roberto Carlos, ó, de Carlo Ancelotti pela seleção brasileira. Ele impõe realmente o DNA dele dentro de campo, um esquema tático bem feito, uma equipe bem posicionada dentro de campo. Ele vai falar aqui, né, rapaziada? Não sei se eu posso rodar muito aqui porque é TV Globo, pode me dar alguns problemas. É o pessoal aqui, ó. Esse aí é o que mais tem medo da seleção ser hexa. Sabe que só é lembrado porque foi o último a levantar a taça. Não, pô, o Cafu foi um jogador absurdo, rapaziada. Não dá pra falar assim também, né? Se Deus quiser, o Brasil vai levar o hexa. Chamem o Kaká, Adidas, Serginho, Ricardo Oliveira. Chega de dar palanque pra esse Pacheco. Olha lá, mano. O pessoal pegou uma antipatia fodida dele aqui, ó, o próprio Pilhado também. Eu não consigo entender porque parte da mídia agora tá tendo essa visão de que, cara, é ruim ter o Ancelotti na seleção brasileira. Cara, se esse cara aqui der a vida, mano, a gente tem que lembrar desse pessoal que tá falando isso daqui, ó. Eita, Carlo Ancelotti é técnico paizão e Jorge Jesus era a melhor escolha. Essa é a opinião de Pilhado na Jovem Pan. O que acham, senhores? Jorge Jesus era a melhor opção pra seleção brasileira? Cara, é simples, mano. O que o Carlo Ancelotti conseguiu fazer na Europa, Jorge Jesus conseguiu? Ele fez aquele grande trabalho lá no Flamengo e tudo mais, voltou pro Benfica e conseguiu fazer alguma coisa? Cara, se a gente só pegar o trabalho aqui que o Carleto Ancelotti fez com o Everton na Premier League, ele já foi absurdo, mano. Já foi absurdo. Peguem aí, olhem, foi melhor do que qualquer trabalho aí do Jorge Jesus. É que tem a memória afetiva, o Jorge Jesus foi muito pica aqui no Brasil, tudo mais, tem a declaração aqui do Pilhado, mas não dá, mano. Olha o histórico do Carlo Ancelotti, o pessoal quer falar que o Jorge Jesus é melhor. Ah, rapaziada, gosto de Jorge Jesus, até gostaria que ele fosse o técnico da seleção. São técnicos de patamares completamente diferentes. Se a gente for ver aqui também, ó, teve a declaração do Denilson Show sobre o acerto agora da CBF e tudo mais, ele expõe os pontos dele. Bora ver aqui tudo que ele falou. Vou acelerar um pouquinho, que o vídeo é até um pouquinho longo, rapaziada. Fala, galera. Seguinte, tô aqui pensando que agora sim, né? Agora sim tá confirmado a contratação do Carlo Ancelotti, treinador mais do que vencedor, currículo invejável. Conheço alguns jogadores que trabalharam com ele, dentre eles Kaká, Cafu, Rivaldo. Eu sempre fui contra o treinador estrangeiro, desde das primeiras manifestações, né, que tínhamos que ter treinador estrangeiro na seleção brasileira. Eu sempre fui contra, mas devido aí à queda de rendimento dos jogadores, enfim, a última passagem do Dorival na seleção acabou não dando certo. Eu fiquei mais inclinado para ter um treinador estrangeiro, até citei o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, pelo tempo que ele já está no Brasil, são 5 anos, então ele já conhece bem o futebol brasileiro. Mas tenho que reconhecer que o Carlo Ancelotti é um excelente nome para esse momento na seleção brasileira. Acho que ele vai resgatar a confiança. É isso, cara, você pode pensar diferente, mas agora depois do acerto, você ainda ficar batendo nessa tecla. Mano, você já viu alguma declaração dele falando bem da seleção? Abraça o cara já fechou, mano. Vamos prestigiar a seleção aí pra chegar bem na Copa do Mundo, tá ligado? Confiança dos jogadores. A gente falava tanto de que o futebol brasileiro copiava o futebol europeu. Agora a gente vai ver uma seleção brasileira jogando no padrão europeu. Linhas próximas, compactas. Tomara que dê muito certo o Ancelotti com a seleção brasileira. E digo mais, ele vai precisar com certeza de pessoas que conhecem bem o futebol brasileiro, que tem história com a seleção brasileira. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o Kaká seria uma pessoa extremamente positiva para esse ciclo de Ancelotti na seleção, que o Cafu seria extremamente importante nesse ciclo do Ancelotti na seleção. Mauro Silva, vice-presidente da Federação Paulista, também é um cara que eu respeito muito e gosto muito da forma que ele enxerga o futebol. Fazer aqui uma comparação, né? A seleção da Argentina, se você olhar para o banco de reserva, tem pelo menos 4 ex-jogadores com história na seleção argentina e a gente tem visto aí como a seleção argentina tem jogado, tem se comportado. Então, primeiro,
esperançoso com o trabalho do Carlo Ancelotti na seleção brasileira, e eu espero sinceramente que ele monte o seu time, a sua comissão, com pelo menos 2 desses atletas, ex-atletas que eu citei aqui, porque eu acho que vai ser muito importante nesse processo dele até a Copa do Mundo. O Felipão também assumiu a seleção num espaço muito curto, enfim, prazo curto, né? Até a Copa do Mundo. Felizmente a gente conquistou a taça em 2002, e agora a gente tem um treinador nível altíssimo, respeitadíssimo no mundo do futebol, e principalmente pelos atletas, né? Então, boa sorte, seleção brasileira, que comece o ciclo, né, de Copa do Mundo. Vamos pra cima. Boa sorte, Carlo Ancelotti. Você seja muito feliz com a nossa seleção brasileira. É isso. Isso aí, cara. Declaração, falou tudo o Denilson, mano. Colocou o ego, deixou o ego de lado, né? Eu sei que, mano, realmente existe essa parada aí que o Vampeta falou, mano. Os caras não querem deixar de roer o osso, de serem lembrados como os caras do Penta. Ninguém vai esquecer o Penta, mano. Ninguém esquece o Tetra, ninguém esquece lá 58 do Pelé. Ninguém, mano. É uma conquista de Copa do Mundo. Sempre vai ser muito vangloriado. E os caras têm que deixar esse ego de lado, cara. Mano, é representando o nosso país, porra. A gente tá vendo, o Brasil tá passando vergonha. Nessa última eliminatória agora, cara, a gente empatou em casa com Venezuela. Fora de casa, a gente empatou os 2 jogos com a Venezuela. Nós empatamos. Não vai querer dar sequência num trabalho desse. Já tá comprovado que trabalhos feitos aqui no futebol brasileiro não vão comprovar um bom trabalho na seleção. Pra mim, cara, o Diniz era muito bom ali na época de Fluminense, foi pra seleção uma tragédia. Dorival tava muito bem no São Paulo, vinha de bons trabalhos ali também em Flamengo, na onde ele tava, foi pra seleção uma tragédia. E agora chegou o Carlo Ancelotti, vamos apoiar pro cara fazer um bom trabalho, pra que ele consiga ir bem. Eu não tenho dúvida que isso daqui que o Denilson propôs vai acontecer. Já estão falando que o Kaká vai estar integrando a comissão técnica dele, e outros caras podem entrar. Ronaldo também, que foi treinado por ele lá no Milan, né? Pode estar numa comissão ali de Copa do Mundo. Cafu, não sei, depois dessas declarações dele aí, não sei se ele aceitaria. Parece que o cara tem uma birra gigantesca do Carlo Ancelotti, é uma má vontade surreal. E vamos ver como é que vai ser essa parada, quem que vai agregar, quem que vai somar nessa experiência aí do Carlo Ancelotti, reconhecer, né? Conhecer um pouco melhor aqui o futebol brasileiro e projetar um melhor pra nossa seleção. Deixa aqui nos comentários, rapaziada, a opinião de vocês sobre tudo isso. Essa má vontade aí do pessoal de 2002, que, pô, pra mim, já deu, cara. Chega, né? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Assim que der, eu vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal que vai me ajudar demais, rapaziada. Valeu, até o próximo vídeo.